Veio essa reflexão na minha mente para tentarmos fazer uma aplicação sobre isso hoje, como uma resposta à sobrevivência da igreja após pandemia. Eu te convido a abrir a palavra do Senhor em Colossenses 3. Nós vamos ler do verso 12 ao 17. Colossenses 3, do 12 ao 17. Sentado mesmo como os irmãos estão. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Vamos orar? Grandioso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, te exaltamos. E somos gratos a Ti, ó Deus, pela oportunidade que temos de estarmos juntos mais uma vez para te louvar e te bendizer. Continua, Deus, falando ao nosso coração através da Tua palavra, assim como o Senhor falou por meio dos louvores, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, constantemente a gente tem ouvido aberrações no que diz respeito à palavra de Deus, né? Heresias que têm sido nocivas à continuidade, vamos dizer assim, da igreja do Senhor, o progresso do Evangelho. Você liga a televisão, você ouve na rádio, você ouve próximo de você. Então, infelizmente, tem sido muito comum o falso ensino. Na época da igreja primitiva, né, a gente ouvia nos últimos dias assim será, nos últimos dias haverá falsos ensinos, falsos profetas, as pessoas terão como que um comichão nos ouvidos, né, juntarão para ser líderes. E isso está tão frequente, já estamos ouvindo isso de maneira tão natural, e o objetivo pelo qual Paulo escreve essa carta aos Colossenses é que isso já estava acontecendo naqueles dias. Esses últimos dias começaram há muito tempo. Quando se fala sobre escatologia, né, quando se fala assim, fala-se dos últimos dias. Quando começou os últimos dias? Os últimos dias começou, alguns vão dizer, a partir de 70 depois de Cristo, quando o templo de Jerusalém foi destruído, né? Outros vão dizer que foi até antes, né? Quando Jesus subiu e disse, olha, logo eu volto, os últimos dias já começaram. E a igreja esperava essa volta de Cristo, a igreja esperava essa volta de Jesus. Aí alguém pergunta, e essa pandemia, o que isso significa? Isso significa uma intensificação. A gente pode observar que está acontecendo uma intensificação dos fatos narrados na palavra de Deus, no que diz respeito à vinda de Cristo, e o coronavírus não deixa de ser mais uma dessas, vamos dizer, desses sinais que apontam para o fim. Mas e Jesus está para vir? Jesus está para vir desde que ele foi. Então, às vezes a gente fica nessa, eu quero saber se ele vai vir agora, amanhã, próximo mês, né? Semana que vem. Essa pandemia acelera a vinda de Jesus? A gente não pode dizer isso porque a igreja primitiva aguardava a volta de Jesus a qualquer momento. Então a gente tem que ter essa expectativa. Jesus está para vir a qualquer momento. Pode ser que a gente nem termine esse culto aqui, né? A gente continue com ele já. Já pensou? Presente, ele está presente aqui, mas pode ser que a gente já termine com ele, a igreja subindo nos ares. Pode ser. Então a gente não sabe. A gente precisa ter essa expectativa que ele virá a qualquer momento. Mas hoje eu gostaria de trabalhar com vocês nesse aspecto. Como a igreja vai sobreviver se Jesus não voltar até lá? Nessa pós-pandemia. E Paulo escreve a carta aos Colossenses com um objetivo primário, que é combater uma heresia que estava crescendo ali no meio da igreja. Epáfras, que alguns vão dizer que possivelmente tenha sido o fundador da igreja de Colossos, né? Pelo que dá a entender na carta, ele vai até Paulo, que está preso, e leva essa notícia, vai dar informações de o que está acontecendo ali na igreja de Colossos. E aí Paulo escreve essa carta aos irmãos colossenses.
E aí ele vai combater o que foi denominado como a heresia colossense. Era um conjunto de vários ensinos distorcidos e que envolvia principalmente a pessoa de Cristo. Só que quando Paulo escreve para combater essa heresia, quando Paulo escreve para combater o falso ensino, ele vai apresentar vários outros assuntos. E a gente pode dizer que um assunto que poderia ter assim, uma segunda importância na carta é a comunhão, é a unidade. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho com os irmãos hoje. É sobre isso que eu gostaria de discorrer com os irmãos. E diante disso a gente pode chegar a uma conclusão. É preciso vivermos sempre em comunhão. É preciso vivermos sempre em comunhão. Exceto em momentos de coronavírus. Não, sempre em comunhão. E existem algumas coisas que atrapalham ou que afetam a nossa comunhão. E eu gostaria que a gente começasse a refletir um pouquinho sobre isso, porque tem algo que tem começado a me preocupar. Eu estava refletindo que logo nos primeiros momentos, quando a gente se afastou, né, não houve culto, havia aquela sensação no coração dos irmãos: poxa, que saudade, que vontade de cultuar, eu quero estar junto, quero abraçar, logo ali nos primeiros dias. E a impressão que a gente tinha é que se tudo isso acabasse dentro de 20 dias, dentro de 30 dias, quando falasse assim, tá liberado o culto, a gente ia chegar pulando, se abraçando, tinha meme, né? O pessoal, todo mundo se abraçando, olha só como é que vai ser quando terminar o coronavírus, vai ser desse jeito. E a gente ficou naquela empolgação, meu coração estava assim, rapaz, isso é mover de Deus para a gente poder dar uma despertada, para a gente ver como a gente precisa dessa comunhão, como a gente precisa desse amor, como a gente precisa estar junto. Só que o tempo foi passando e tem aquela situação, né, que quando repete-se muita coisa, se torna um hábito, né? E aí a gente foi se acostumando, os cultos nos lares, assistindo as lives, foi ficando gostoso esse negócio de ficar trazendo cadeira todo domingo à noite, né? E leva para lá e vem para cá e sai de casa, aquele negócio todo. E aí eu começo a imaginar que, apesar de ter muita gente que gostaria de estar aqui e que não estava vendo a hora de estar aqui, eu começo a perceber que tem muita gente que poderia estar aqui, que não faz parte do grupo de risco, mas que sempre acha um empecilho. Faltou luz. É porque isso. É porque aquilo. Porque eu ainda estou com medo. E isso começa a me dar uma certa preocupação. Isso começa me começa a tentar ligar alguns pontos e a colocar diante de Deus, o sinal de alerta acende. E uma das coisas que a gente orou aqui na sexta-feira, estava o irmão Vitor, a irmã Tati e eu, uma das coisas que na hora da oração o Senhor me levou a refletir é: Senhor, eu quero lutar, que a gente saiba direcionar as nossas armas para lutar aonde o Senhor quer que a gente lute. Porque eu também entendo que com essa pandemia Deus vai aproveitar para tirar muita coisa que não foi Ele que falou. Ele vai aproveitar para fazer com que muita coisa saia que foi imposta pelo homem, que no decorrer do tempo as coisas foram acontecendo, a gente foi entrando no piloto automático, sempre foi assim e agora vai continuar sendo assim porque sempre foi assim. E agora deu-lhe uma quebrada e a gente precisa agora reestruturar e lutar com as armas corretas e no local certo. E quando eu falo hoje sobre comunhão, eu entendo que aqui é uma coisa onde a gente precisa lutar, que aqui é algo onde a gente não pode abrir mão, é algo que está presente na palavra de Deus, e comunhão é comunhão. E a gente precisa entender isso e tentar lutar com essas armas, com as armas corretas, porque para a igreja sobreviver no pós-pandemia existem duas coisas que são imprescindíveis: pregação da palavra e comunhão. A pregação da palavra continua, graças a Deus, não parou. A gente vai achando ferramentas e vamos continuando pregando a palavra do Senhor. Mas algo que me preocupa é a comunhão. E vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Os irmãos que não puderam estar aqui por conta da falta de energia não está sendo transmitido ao vivo, mas depois a gente vai editar e colocar também nas redes sociais para que aqueles que perderam possam acompanhar também essa mensagem. Então, irmãos, primeira coisa que eu observo nesse texto: por que nós devemos viver em comunhão? Porque nós somos o povo escolhido de Deus. Não tem como o povo escolhido de Deus não viver em comunhão. Versículo 12, olha o que Paulo diz aos irmãos em Colossos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Como povo escolhido de Deus. Então a primeira reflexão que eu faço aqui: nós somos o povo escolhido de Deus. Os eleitos de Deus, eles vivem em comunhão, eles são revestidos de profunda compaixão, é o que diz o texto, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência.
É como se Paulo estivesse dizendo, olha, se vocês são eleitos de Deus, então vivam como tais. É algo intrínseco em nós. Nós precisamos viver em comunhão. Nós precisamos estar revestidos de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. É como se fosse, vamos fazer aqui um raciocínio lógico, né? Todo eleito de Deus vive em comunhão. Eu sou eleito de Deus. Logo, eu vivo em comunhão. Jesus deixou isso tão profundo porque a gente pode dizer assim, eu individualmente, eu sou igreja. Eu acho que o termo correto é, eu individualmente, eu sou membro do corpo de Cristo. Um braço sozinho não faz nada. Só o rabo de largatixa que consegue ficar fazendo alguma coisa sozinho ali e mesma coisa não tem nada de relevante, né? São atos impensados. Então, um braço não faz nada só. Perna não faz nada só. Então, nós individualmente somos membros do corpo de Cristo. E nós dependemos uns dos outros, precisamos uns dos outros. É tão maravilhoso porque Jesus chegou assim e falou, olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei no meio deles. E sozinho? Sozinho é o seu momento de intimidade com Deus. Não vou dizer que não é a igreja que está reunida ali, é você e seu pai. Igreja é a partir de 2. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei no meio deles. Então eu sozinho sou o quê? Eu sou membro do corpo de Cristo, eu sou parte da igreja. Eu faço parte do povo escolhido de Deus. Teve uma turma lá no seminário, que a gente tinha as turmas, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E fizeram uma camisa que estava escrito assim, eu sou nação santa. Tá? Eu sou, aí atrás, nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade escolhida de Deus. Aí teve um professor do seminário que chegou lá e falou assim, tá errado. Tá errado, professor? Tá errado. O certo seria, eu faço parte do, ou eu faço parte da geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Porque eu sozinho não sou isso. Eu sozinho não sou geração eleita. Eu sozinho não sou o povo santo. Eu sozinho não sou nação. Eu sozinho sou sozinho. Então, o povo escolhido de Deus vive em comunhão. Os eleitos de Deus vivem em comunhão. Nós dependemos uns dos outros. Isso aí é biológico, gente. A necessidade que o ser humano tem do outro. A necessidade que o ser humano tem de compartilhar algo com alguém. Foi Deus que falou isso lá no Éden. Não é bom que o homem esteja só. O homem tinha Deus, mas ele está falando no contato humano entre um e outro. Nós precisamos viver em comunhão. Não há êxito em quem trabalha só. Até para o mal. O povo estava lá na Torre de Babel juntos, né, com um intento maléfico. Aí Deus falou, eia, desçamos e confundamos, porque senão eles vão, os intentos deles, onde é que vai parar esse negócio? Então Deus foi lá, confundiu as línguas para que eles não tivessem êxito. Por quê? Porque aonde tem comunhão, tem êxito. Isso é tão forte, porque quando quando as pessoas chegam, os religiosos ali dizendo que Jesus estava expulsando os demônios por Belzebu, né, o príncipe dos demônios, aí Jesus vai e fala assim, como é que, se eu tenho demônio, como é que eu expulso demônios? Uma casa dividida não subsistirá. Ou seja, Jesus está dizendo, se quem tem um mínimo de consciência, até o diabo, ele vai saber que se ele quiser que os intentos maléficos dele tenham êxito, não tem como o demônio ficar expulsando demônio. Então ele está dizendo, não tem lógica o que vocês estão dizendo. Não tem lógica eu estar agindo por Satanás e expulsar demônios. Não tem como eu fazer aquilo que seria contra o meu próprio reino das trevas, se fosse, né, o que Jesus está dizendo. Ou seja, há uma constatação de que para que se tenha êxito é preciso viver em comunhão. Como a igreja vai viver no pós-pandemia? A gente precisa estabelecer e deixar isso muito firme, comunhão. John MacArthur, falando sobre os pontos que vão sendo apresentados aqui, né, olha, vamos repetir mais uma vez. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade. Vou destacar aqui humildade. John MacArthur, ao falar sobre humildade, ele diz, esse é um antídoto perfeito contra o amor próprio que envenena as relações humanas. Humildade é o antídoto perfeito contra o amor próprio que envenena as relações humanas. Essa é a grande situação, porque viver em comunhão vai exigir de nós
humildade. Quem vive sozinho não precisa de humildade. Quem vive sozinho, ele é independente, ele precisaria de humildade, porque na realidade ele vai construir um orgulho próprio e vai dizer tudo sou eu, depende de mim, não depende de ninguém. Ele vai precisar de humildade por isso. Mas como é que ele vai demonstrar? Para ele demonstrar, ele precisa de um outro. Para que ele possa vencer o orgulho, para que ele possa vencer essa maldade, para que ele possa ter relações saudáveis, é preciso que haja humildade. Então a gente precisa também ter uma pessoa do nosso lado, a gente precisa ter pessoas próximas. E se a gente quer vencer isso como igreja, em comunhão, a gente precisa desenvolver essa humildade. Eu nunca vi um humilde também dizer que é humilde, né? É uma luta constante. Ah, mas fulano é tão humilde. Humildade é uma coisa que os outros têm que falar, porque a partir do momento que eu chego assim e falo, rapaz, eu acho que eu sou muito humilde. Eu olho assim, eu vejo assim, tem tanta gente que não é humilde como eu. Aí já lascou, porque eu já estou julgando, né? Já estou perdendo a humildade, porque eu já estou julgando as outras pessoas que estão em minha volta. Não, fulano não é humilde como eu. Então é uma coisa que a gente precisa refletir. A falta de humildade, ela envenena as relações humanas. E na medida que a gente busca sermos mais humildes, nós estamos lançando um antídoto. Ou seja, é aquilo que vai de fato quebrar toda a falta de comunhão que existe no nosso meio. Então o primeiro ponto que a gente pode refletir nessa questão de comunhão, dentro do que já tem sido falado, né? Entranhos de misericórdia, que é uma compaixão profunda, benignidade, a gente poderia destacar aí humildade. A palavra do Senhor também fala sobre longanimidade. O povo escolhido de Deus vive em longanimidade. O que é ser longânimo? É ser paciente, é uma característica que Deus tem conosco. Gente, Deus tem muita longanimidade conosco. É porque às vezes a pessoa falha uma vez com a gente já fala, você está errado. Você não poderia ter feito isso. Olha o tanto de coisa que eu faço com você. Vamos conversar aqui ponto a ponto. E Deus? Se Deus fosse chamar a gente a cada ratada que a gente dá, é porque Deus é paciente mais. Deus é longânimo. Já pensou? Cada pensamentozinho errado, mas eu já me arrependi. Não, já era. Pensou errado? Não. Como é que você pode pensar isso, Natan? Oxe, eu morri na cruz por você. Você ainda pensa uma miséria dessa? Não, mas o Senhor foi rapidinho. Não. Ele é longânimo. Ele é paciente no relacionamento conosco. Então, uma das características que a gente precisa ter também é longanimidade. Sabe? Longanimidade não é ser besta. Longanimidade é ser paciente. Longanimidade é ser paciente. Nem tudo afetar logo as nossas relações. Poxa, tem gente que ajuda tanto a gente, né? Aí deu 2 ratadas, pronto, já não presta mais. Fulano só... Não quero mais nem papo. Mas a gente vai para a igreja assim. Ainda bem que nesse coronavírus tem que ficar separado 1,5 m, porque eu não quero nem papo. A gente precisa ser longânimo, porque isso é comunhão. Às vezes isso acontece muito na igreja. Não, olha, é o seguinte, na igreja eu não confio em ninguém. Tem 2 irmãozinhos ali que bate papo comigo. Bate papo, porque confiar mesmo, a gente vai aprendendo alguns ditados, eu já estou aprendendo um bocado. Né? Eu não confio nem na minha sombra porque ela me abandona no escuro. Eu não confio, eu vou confiar nos meus dentes, eles mordem a minha língua. Rapaz, essa aí é clássica. Então eu não confio em ninguém. E às vezes isso são decepções que nós vamos enfrentando. Ontem alguém me mandou uma mensagem dizendo bem assim, o que você acha dessa frase? Olha a frase que ele mandou. Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo os animais. Aí ele falou, o que você acha dessa frase? Eu falei, rapaz, assim, dá pra gente refletir profundamente nela. Porque ela tem alguns problemas aí. Primeiro, quando a pessoa coloca, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo os animais. Essas pessoas, elas se incluem. Porque é fácil, né? Dizer que as outras pessoas é que são ruins, eu estou decepcionado com as outras pessoas, por isso eu vou amar mais os animais, porque eu estou meio decepcionado com as pessoas. Só que essas pessoas eu me incluo porque eu também sou gente. Eu também tenho os mesmos defeitos, eu também tenho os mesmos problemas. E aí se uma outra pessoa fala essa frase e me inclui no meio dessas pessoas, será que eu vou gostar? Falo, poxa, quanto mais a pessoa me conhece, mais ela ama os animais. Primeira reflexão que a gente pode falar, pode fazer essa frase. Segunda reflexão, quando Jesus olha para nós, um trapo de imundícia que era a gente, né, e veio, se entregou, morreu na cruz por nós, será que era isso que estava em mente? Quando Jesus disse que nós devemos amar as pessoas como Ele amou, eu penso que essa frase ela é bem perigosa. Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo os animais. Aí a pessoa colocou embaixo, boa colocação. Pronto, foi só isso, não sei se ele ouviu o que foi.
É porque às vezes a gente vai se decepcionando de fato nos nossos relacionamentos, nas nossas relações humanas. Mas agora imagine se Deus fosse como nós, como Ele já não estaria decepcionado com toda a humanidade. E em vez de preferir dar as costas para a humanidade, Ele preferiu ir ao encontro da humanidade e prover soluções para o problema. E a solução para o problema foi se entregar e morrer em nosso lugar, para que nós tivéssemos acesso, para que nós tivéssemos comunhão com Ele. Então Ele é paciente. A palavra do Senhor vai dizer que Ele tolerou os pecados cometidos na ignorância, né? Até que viesse Jesus. Não, mas aqui o sacrifício de bode, sacrifício de animais. Gente, aquilo ali é a expressão da longanimidade de Deus. Porque o sacrifício de um bode não apaga pecado. Aquilo ali é para ir aplacando a ira de Deus. Todo esse tempo de sacrifício, de ritual, de lei, aquilo ali era para ir aplacando a ira de Deus, até que viesse o Cordeiro perfeito que morresse de uma vez por todas. E aí nós temos livre acesso ao Santo dos Santos pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então, perceba todo esse tempo de longanimidade, de paciência que o Senhor foi exercendo. Então nós, como seu povo, precisamos ter características que estão presentes em nosso Pai. E ser longânimos é uma delas. John MacArthur vai dizer que a longanimidade suporta a injustiça e as circunstâncias perturbadoras como a esperança de um alívio futuro. Que sejamos longânimos, que sejamos pacientes, porque somos o povo escolhido de Deus. Esse é o primeiro ponto ainda, tá? É preciso vivermos sempre em comunhão primeiro, porque somos o povo escolhido de Deus, e o povo escolhido de Deus precisa viver como tal, como? Com misericórdia, benignidade, humildade, compaixão, longanimidade. Segunda coisa que nós podemos refletir, e que eu já até citei aqui, é porque Cristo nos perdoou. Nós precisamos perdoar, nós precisamos viver em comunhão porque Jesus nos perdoou. Versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Sabe, a gente está orando, eu quero ser mais parecido com Cristo. Estou lá ligado no Jesuscope, né? No final de cada vídeo do Douglas Gonçalves, não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Isso é muito forte. Toda vez que eu vejo um vídeo dele, quando termina, não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Cópia de Jesus, então, perdoa. Cópia de Jesus provê situações, resultados para situações e não mais problemas. Gente, o fato de sermos parecidos com Cristo, ou de buscarmos nos tornar mais parecidos com Cristo, precisa gerar em nós sempre um desejo de fazer as coisas certas. Se por algum momento você fala assim, eu estou cansado de perdoar, estou cansado de ser paciente, estou cansado de amar, sabe o que você está dizendo? Estou cansado de ser crente. Por mais que não seja isso que você está falando, mas é isso. Não, é porque ser crente é um status no Facebook hoje em dia, né? Ser crente está lá na bio do meu Instagram. Ser crente é uma coisa que eu falo para os meus colegas no escritório, para os meus colegas de trabalho. Eu sou crente. Ser crente virou um rótulo. Isso não é ser crente, isso não é ser cristão. Ser cristão é uma luta constante para nos tornar mais e mais parecidos com Cristo. Então, quando eu, como crente, chego e falo, olha, cansei de viver em comunhão com a igreja, olha, eu estou no meu cantinho, vou para a igreja no domingo à noite, volto para minha casa, não quero papo com ninguém, não quero esse negócio de comer na cantina, é porque o ser humano é complicado. Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, eu cansei de ser crente. A pessoa que vem aqui só está vindo para cumprir uma religiosidade, para cumprir um ritual, porque eu não estou agindo como Cristo. Nós estamos muito acostumados a viver ritual e religiosidade, mas a gente não está vivendo como Cristo. Quem não assistiu The Chosen, assista The Chosen. Assista The Chosen. Assista. Tem gente que já terminou a temporada. O Bateu já terminou a temporada. Os 8 capítulos. Foi rapidinho. Gente, ver Jesus agindo daquela maneira, para mim foi muito impactante. De fato, é como se fossem as páginas das Sagradas Escrituras discorrendo. Um Jesus humano. Um Jesus quebrando os paradigmas. É assim... Eu já falei, como eu falei, vou falar de novo, né? Os filmes que eu tinha visto até então, eu acho muito engraçado. Aquele Jesus mais europeu, com os olhos azuis. Às vezes, poxa, a gente fala assim, eu queria ser bonito como Jesus, assim. E no The Chosen a gente vê uma beleza de Jesus, não é nem pela aparência física, que o ator não é essas coisas todas. Mas quando você assiste a série, você fala, Jesus é lindo demais. Jesus é muito lindo. Por quem ele é. Pela maneira como ele age com as pessoas, pela autoridade que ele tem. Tem um momento que eu acho bem interessante, eu até falei no vídeo lá que eu fiz, 4 motivos para assistir o The Chosen. Momento que, quando eles vão viajar, aí os discípulos estão empolgados naquela viagem, Mateus, que é o mais intelectual da turma,
Aí o Mateus está lá com os mapas, olhando tudo, aquele negócio todo. A gente vai por aqui, e é 6 dias de viagem, porque a Bíblia diz que eles faziam uma volta, né? Para não passar por Samaria, por essa rixa que tinha entre judeus e samaritanos. E aí Jesus fala, não, no caminho que a gente vai é mais curto, é 3 dias. Não, aí não tô vendo, não tem esse percurso aqui. Aí Jesus fala, nós vamos passar por Samaria. Aí eles, pronto, aí eles ficam atônitos, né? Como assim? Aí Jesus ri, olha para eles e fala assim, se todas as vezes a gente tiver que ter longas conversas, quando a gente for fazer aquilo que não é habitual, a gente não vai ter tempo suficiente. E os discípulos seguem Jesus. E aí Jesus chega, a conversa com a mulher samaritana é muito impactante. Então assim, ser crente, irmãos, ser cristãos é nós buscarmos ser parecidos com Jesus. E ser parecido com Jesus, como eu falei na última pregação no domingo à noite, as pessoas vão nos chamar de ingênuo. As pessoas vão dizer, você é muito besta, você é muito inocente. É isso que fala, foi isso que ele falou para Mateus, o Quintus. Falou para Mateus, quando ele viu o milagre acontecendo, e aí ele olhou para ele e falou, mas Mateus, você é inteligente, você é esperto, mas você é muito ingênuo, né? Como se aquele Jesus ali fosse alguém contratado por Pedro para dar um migué lá neles. E aí Mateus volta, não, eu acredito. Aí ele chega para os discípulos lá e diz que acredita. Estou dando spoiler para você assistir. Tá na Bíblia, pronto, tá na Bíblia. Então assim, gente, a gente precisa de fato buscar ser mais parecidos com Cristo. Talvez os seus colegas vão dizer assim, falar, mas você é muito besta. Ah, mas você é isso, mas você é aquilo outro. E aí coloque a mão na consciência, coloque a mão no coração e fala, eu quero ser mais parecido com Jesus. Eu quero ser mais parecido com Ele. É claro que por exercer a autoridade, teve um momento que ele chega, chama a atenção de Pedro, chama a atenção dos discípulos, mas porque já havia um processo de discipulado ali. Jesus chegou para pecadores e Jesus apresentou graça a eles. Lá no The Chosen tem uma série que fala o Distrito Vermelho, aí tem uma hora que eles acham assim, quando Maria Madalena fala para ele que Nicodemos foi no Distrito Vermelho, aí Jesus se impressiona e fala assim, um fariseu no Distrito Vermelho, tipo assim, um religioso daquele, né, que só fica lá nos assentos de ensino. Ele foi lá no local onde fica prostitutas, lá no local onde os profanos estão. É interessante que na série mostra como Jesus é impressionado. Aí Nicodemos vai ao encontro de Jesus depois. Mas, irmãos, buscar viver essa comunhão é buscar ser mais parecidos com Cristo. E viver em comunhão, perdoar porque Cristo nos perdoou. Que nós não merecemos. Quando eu nego perdão, quando eu chego assim dizendo que eu quero, que eu estou com muita dificuldade para perdoar, eu creio que a gente não teria dificuldade se a gente só parasse assim e refletisse. E se Jesus agisse como eu nesse aspecto? Ao olhar para mim e Jesus falasse assim, olha, é o seguinte, estou pensando ainda em te perdoar porque o que você fez é muito sério. É porque a gente tem o costume de achar que os nossos pecados são mais leves do que os dos outros. A gente tem o costume de achar que a gente é bonzinho e que os outros é que são ruins. Irmãos, urge nós sermos pessoas que fazem reflexões mais profundas acerca de nós mesmos. A gente precisa colocar a cabeça no travesseiro e falar quem sou eu. Quem sou eu para as pessoas? Como as pessoas me veem? Quem sou eu para negar perdão? Quem sou eu para achar que eu sou melhor do que os outros? E que aquilo que o fulano fez comigo, será que eu já não fiz com alguém? Ou será que eu não vou ter a possibilidade de fazer isso algum dia? Para me colocar como juiz? Eu acho que são coisas que a gente precisa refletir. São coisas que a gente precisa refletir. Porque Jesus nunca vacilou com ninguém. Deus nunca foi infiel. Mesmo assim Ele nos ama e nos perdoa. A gente precisa perdoar porque Jesus nos perdoou. Versículo 14, ele diz o seguinte: sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Alguns vão falar, algumas versões, que é o elo perfeito. Eu já usei essa ilustração, eu vou usar de novo. Aqui, tem uma chave aqui. Uma vez eu vi no stand-up lá, estava falando sobre palavras redundantes, né? E que aquilo agoniava ele. E ele falava, gente, tem uma goteira no teto. Goteira é no teto.
Na parede escorre, no chão é poça. Então tem uma goteira, a gente já sabe que é no teto. Né? Não precisa ficar com redundância. Aí ele falou, quer ver outra coisa? Elo de ligação. Todo elo é de ligação. Não falou elo, pronto. Então, quando está falando aqui vínculo perfeito, algumas versões vão falar que é o elo perfeito. O elo é isso aqui, ó. Essa argolinha aqui é um elo que liga várias chaves. Eu já usei essa ilustração uma vez. Quem aqui já perdeu chave por conta de um elo desse imperfeito? Que aí ele abre a argola lá e perde chave, né? Sabe o que é isso? É um elo imperfeito. Quando a Bíblia chama de que o amor é o elo perfeito, é o vínculo da perfeição, está dizendo que nada pode separar essa chave dessa outra aqui. Essa chave aqui vai ser separada dessa porque esse elo aqui é imperfeito. Algum dia pode quebrar, né? E olha que isso aqui é resistente, isso aqui é bom. É do negócio que é. Não é daqueles que vem com aquela chavezinha de cadeado, não, que aquilo ali, Deus do livro. Mas isso aqui é até bom, isso aqui é forte. Mas é frágil ainda. Aí, fulano me magoou, eu não quero mais nem papo com ele. Então você nunca amou. Porque a Bíblia diz que o amor é o elo perfeito. O que foi? Talvez uma admiração, amizade, coleguismo. Mas não era amor, porque se fosse amor, nada o quebraria. A Bíblia diz, revesti-vos do amor que é o elo perfeito. Elo perfeito não se desfaz. Eu vou dizer para você, eu tenho muita dificuldade quando alguém fala assim, o amor acabou. Às vezes a gente fica tentando pegar coisas que são máximas, essenciais, e a gente tenta explicar a nossa cultura caída, falida. Pastor, é uma pessoa que viveu 25 anos de casada, a pessoa adulterou ela, largou, aí ela disse que não ama mais. Eu tenho muita dificuldade de que essa pessoa não ama mais o outro. Ela pode até desfazer o casamento, casar com outra pessoa, mas eu tenho muita dificuldade de dizer que o amor acabou. Talvez esse seja um discurso dela, mas será que realmente acabou? Porque se acabou, então não foi amor. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 13 vai dizer que o amor jamais acaba. E aí se você disser que acaba, você está dizendo que a Bíblia está mentindo. Pastor, e agora? E agora cada um vai se resolver com a cultura mundana que a gente está vivendo. Agora querer pegar explicações humanas para colocar na Bíblia que não dá. Não dá. Então a palavra do Senhor diz que o amor é o elo perfeito. Então se você chega para o seu irmão e fala, meu irmão, eu te amo, você está dizendo uma coisa muito forte. Você está dizendo, você pode dar tapa na minha cara, mas eu te amo, porque o amor é o vínculo da perfeição. Eu estou disposto a te perdoar. Eu estou disposto a andar com você. Eu estou disposto a ser longânimo. Pastor, isso é muito forte, mas a gente tem que olhar isso à luz das Escrituras, e não à luz da cultura. E não à luz do meio em que nós vivemos. Mas tem que ver o que é esse amor que Coríntios está falando, que Paulo está dizendo, como é que é esse negócio. A gente sempre quer ajeitar alguma coisinha para justificar as nossas falhas, as nossas limitações e os nossos pecados. A palavra do Senhor está dizendo que o amor é o vínculo perfeito. Então, se nós devemos amar uns aos outros, Jesus é categórico. Ele fala assim, olha, um novo mandamento vos dou, que amem-se uns aos outros como eu vos amei. Não é mais, porque a lei dizia, olha, né, amar a Deus, resumo da lei, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí Jesus ele vai interpretar o que é isso. O que é isso? É amar como Jesus amou. Jesus cumpriu a lei. Amou a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ele mesmo. Aí alguém fala, como é que é amar o próximo como a si mesmo? Aí Jesus fala, para não ter problema, para você que está com crise, né? Você que é mal amado, não ama nem a si mesmo, e aí vai ter dificuldade de amar o outro, porque você não sabe como é que se ama, né? Então, Jesus, para quebrar, olha, ame como eu amei. Pronto. Aí você fala, então é amar como Jesus amou. Porque eu não estou me amando muito esses dias. Então, se eu for usar isso como padrão para amar o outro, então eu não vou amar o outro como deveria ser amado, porque eu não estou me amando. Mas agora amar como Jesus amou, aí o negócio muda. Aí eu saio de cena. Então Jesus cumpriu a lei. Não é que Jesus está modificando a lei, é que ele está mostrando realmente como a lei deve ser aplicada. E ele a aplicou, então ame como ele amou. Mas isso é muito difícil. É difícil. Talvez a gente nunca consiga. Mas quando eu digo que sou cristão, o que eu estou dizendo é, eu estou tentando todos os dias ser como Cristo e amar como Cristo. E não pode sair da minha boca a palavra, não tem como amar como Jesus. Não pode sair da minha boca a palavra, Jesus amou, eu não sou Jesus. Então eu não estou vivendo o Evangelho. Eu posso até dizer, eu ainda não consigo amar como Jesus. É claro, eu acho que ninguém consegue amar como Jesus. Mas a Bíblia diz que deve ser algo que nós devemos tentar dia após dia.
Então, como cristão, o que tem que estar na minha boca é: eu estou querendo amar como Jesus, estou buscando amar como Jesus, estou buscando em Deus. É muita graça do Senhor para amar como Jesus amou. E eu estou me esforçando para tal. Isso é ser cristão, irmão. Isso é viver em comunhão. Eu estou falando de algo prático, né, no nosso dia a dia. Mas quando a gente vive isso, a gente tem muita saudade de estar juntos. Eu não consigo imaginar igrejas EAD, né? À distância. Não consigo imaginar igreja. Porque, claro, eu creio que isso vai nos ajudar a entender de fato o nosso sacerdócio. Todos nós somos sacerdotes, como eu falei aqui, acho que no primeiro domingo, quando a gente se reuniu aqui, somos todos sacerdotes. É preciso a gente entender que o templo é um prédio, mas é um local de reunião, onde nós estamos em comunhão. Ótimo. Eu acho que algumas coisas vão sendo quebradas. Mas o que precisa ser estabelecido e firmado? Nós precisamos cultuar juntos como igreja. Não podemos deixar de congregar. Talvez um momento como esse seja um prato cheio para essas pessoas que são decepcionadas com a igreja, sabe? De dizer assim: rapaz, para que coisa melhor do que ouvir a palavra de Deus com pessoas que eu amo? Tem gente que pode dizer isso. Tá aqui minha esposa, tá aqui meus filhos, pronto, é tudo isso. Quero mais contato com ninguém não. Que irmão de igreja decepciona muita gente. A gente confia neles e fofoqueiro, fica falando da nossa vida, fala do meu filho, fala da minha esposa, não quero saber. Sabe, isso é um prato cheio para as pessoas deixarem de viver em comunhão um momento como esse. Então eu tenho pedido graça de Deus para nós lutarmos com as armas certas. E que a gente precisa entender que nós precisamos viver em comunhão porque somos o povo escolhido de Deus, porque Cristo nos perdoou. E terceiro, como a palavra do Senhor vai apresentar aqui, porque fomos chamados para viver em paz. Versículo 16. Perdão, versículo 15. Versículo 15 diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Nesse texto fala de duas paz. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Aqui seria a paz de espírito, certo? A paz que Deus pode gerar em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Agora é a paz que é contrário à guerra, bandeirinha branca. Visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Sejam agradecidos. Irmãos, como eu falei aqui no começo, nós somos chamados para ser membros de um só corpo. Sabe o que eu vejo? Pessoas que não conhecem a Deus, que não amam a Deus, fazendo de tudo para viver em paz. Você vê aí, é claro que pode ter objetivos políticos, tá? Não sei. Mas está aí a ONU, né? É quem prega a paz mundial. A Organização das Nações Unidas. Vamos tentar resolver as coisas pelo diálogo, né? Vamos dar aí um voto para a paz e não para a guerra. Aí são crentes? Não são crentes. Tem motivos políticos? Sim. Tem interesses outros? Sim. Mas a instituição que deve pregar a paz é a igreja. Ou que deve viver em paz. Jesus disse que essa é a grande marca do crente. Olha, é a oração dele, né? Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus vai dizer que na medida que nós somos um, nós estamos passando um recado para as pessoas. Nós estamos dizendo para as pessoas que Cristo foi o enviado de Deus, porque nós vivemos como famílias, nós vivemos em unidade. Eu tenho visto alguns movimentos apresentando a igreja de fato como família, e isso é muito forte. Olha, irmãos, irmão Kleber, irmã Cleia, irmão Pedro Paulo, irmão Dudu. Sabe, às vezes aquilo que deveria nos aproximar serve até para distanciar, né? Porque às vezes a gente acaba usando apenas como título. Mas na realidade perceba a profundidade dessa palavra. Eu estava refletindo, eu vou trazer para mim a responsabilidade. Eu estava refletindo. Às vezes meus irmãos, Magdiel e Jonas, ei, Natan, pai, tem como me arrumar aí um dinheiro? Não tem sim. Confio, ele devolve. Mas aí se um deles perde o emprego, se acontece alguma coisa, eu, por eles serem meus irmãos, o que eu vou fazer? Não, mano, relaxa, quando tu puder, tu paga.
É meu irmão. Se minha mãe e meu pai precisar, e liga, aí, não, tá aí, tá. E aí aconteceu alguma coisa, não, relaxa, quando o senhor puder, o senhor paga. Conheço o caráter deles e tudo. E se algum dia não puder pagar, eu vou chegar assim e vou falar, meu irmão, relaxa. Tá na paz, fique na bênção. É meu irmão. Se ele precisar de uma cirurgia, uma coisa, poxa, tá quase morrendo, rapaz, vou vender meu carro. Eu quero a vida do meu irmão. Eu vendo meu carro para pagar a cirurgia dele se for preciso. Quantos aqui não faria isso por irmão de sangue? E por que a gente não consegue entender isso na igreja, né? Eu tô trazendo para mim, não tô nem jogando para os irmãos, não. Às vezes falta uma compreensão dessa para mim, pastor Natan, que sou irmão de vocês. Às vezes falta uma compreensão dessa para mim. Tem um irmão nosso que está no leito de morte, não tem dinheiro. Eu sou capaz de vender o meu carro para pagar a cirurgia desse irmão, que é meu irmão em Cristo. Somos ligados pelo sangue de Cristo. Eu vou dizer para vocês, muitas vezes não tem essa disposição no meu coração. É certo? É errado. Os meus irmãos de sangue também são meus irmãos em Cristo. São servos de Deus, amam ao Senhor. Agora, se a gente for pensar assim, irmãos de sangue de muitos que vão viver com você aqui nessa terra há alguns anos e vão morrer e não vão estar na eternidade com você, e esse irmão que está do seu lado vai viver toda a eternidade com você. A gente poderia pensar assim, os laços de Cristo são mais profundos do que os laços biológicos. Mas às vezes a gente não consegue refletir dessa maneira. Às vezes a gente não consegue pensar isso. Irmãos, a igreja do Senhor é uma família. A gente consegue suportar os erros dos nossos pais, dos filhos, né? Os pais suportam os erros dos filhos, irmão suporta erro do irmão. Tem alguns que ainda vão pro fight lá, um deixa o olho do outro roxo, mas depois é ele que vai lá fazer o curativo. Ele bate, mas se vier alguém da rua e deixar o outro olho roxo, aí ele fala, não, agora você vai com 2 olhos roxos, nós vamos bater nesse que deixou esse teu olho roxo. É só eu que posso fazer isso. Porque isso é família, tem essa loucura mesmo, mas se ama. Aí na igreja não há essa disposição. Poxa, o irmão deixou o meu olho roxo, né? É claro que não vai pro fight, né? Poxa, meu irmão deixou o meu olho roxo de sentimento aqui. E aí não perdoa, e aí sai da igreja, e aí não fala mais com aquele irmão, e aí... Poxa! Isso precisa nos incomodar, isso precisa doer em nós, que nós somos irmãos. Que a paz de Cristo seja o árbitro em nosso coração. Vamos refletir sobre isso. Porque se a gente consegue vencer essas dificuldades, sabe, aí, aquela saudade, por mais que a gente já esteja habituado ao conforto do nosso lar, assistindo os cultos nas lives, vai ser muito mais forte aquela saudade de dizer assim, eu quero estar junto, eu preciso estar junto, quero estar mais perto. Ah, mas tem tanta dificuldade, tem isso, tem aquilo outro, eu vou estar junto, eu quero estar junto, eu preciso estar junto. E eu quero finalizar, para a gente poder ir para a ceia. Já vou concluir explanando o versículo 16 e 17. Olha o que diz. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Paulo vai unir o objetivo primário com o objetivo secundário da carta nesses 2 versos. Como assim? O objetivo primário é combater a heresia, o falso ensino. O objetivo secundário é solidificar a comunhão da igreja. Aí o que ele fala no versículo 16? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Olha só, eu vou usar o ensino e a comunhão. Como a gente faz isso? Como a gente atrela doutrina correta e comunhão, ensinando uns aos outros. Cantando, e eu acho muito interessante, ensinem e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em vosso coração. Algumas versões vão dizer que nós devemos ensinar através dos cânticos e dos hinos espirituais, dos hinos e dos cânticos espirituais. Ensinando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Porque algumas versões acabam divergindo na exegese desse texto aqui. Mas a exegese que eu mais gosto é o ensino por meio da música. A minha monografia foi sobre isso, a música como meio de ensino. Então, apesar de ter exegeses diferentes, a que eu mais me adapto é aquela que diz: ensinando-vos com salmos, hinos e cânticos espirituais. Para dizer que a música ensina.
E aí quando você fala assim, mas eu não tenho um curso de teologia, eu não sei o que lá. Aí você vai na casa do irmão, vamos cantar um hino, vamos? Aí um hino que a gente sabe que é bíblico, que é... Você já está ensinando uns aos outros, estão louvando ao Senhor com gratidão no coração. Mas eu não sei muita coisa, como é que eu vou ensinar? Por isso que a gente precisa estar juntos, ouvindo a ministração da palavra, a ministração do Evangelho, refletindo na palavra de Deus. E assim a gente com certeza vai poder ensinar outras pessoas. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, ele falou assim, mas eu não tenho muito estudo, só tenho até o 3º ano, eu acho que era o 3º ano do ensino fundamental, foi o que a pessoa falou. E um conhecimento profundo da palavra de Deus. Apresentando pontos assim para mim, e o que o senhor acha desse versículo, daquele outro que vem de cá e vai leva para lá e tal. E eu falei, rapaz, o senhor é um leitor da palavra de Deus, né? Dá para ver o amor que o senhor tem pela palavra de Deus. Então, não há desculpa para dizer assim, porque eu nunca fiz curso de teologia, porque eu nunca fiz aquilo outro, porque eu só tenho até a 3ª série, até a 4ª série. Sabe ler, meu filho? Então, leia a palavra de Deus e o Espírito Santo vai te conduzir àquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro, o princípio da palavra de Deus. Porque ele escondeu isso dos sábios e entendidos e concedeu aos pequeninos. Eu já falei isso aqui alguma vez, eu vejo Leandro Carnal, né, historiador, filósofo aí conhecido, está aí nos canais de televisão, um conhecimento exímio do texto, do contexto das Escrituras. Mas a ele não foi revelado a palavra de Deus. Ele conhece o texto e o contexto, mas ele não conhece a palavra. A palavra do Senhor ainda não lhe foi revelada, os seus olhos ainda não lhe foi abertos. Então a gente pode viver em comunhão e ensinar uns aos outros. Eu tenho uma responsabilidade de treinar, de levar a palavra, mas isso não exime a nossa responsabilidade de fazermos isso uns com os outros e de estarmos em comunhão. Amém?